Vocês não morrerão. Gênesis 3:4. Quais foram as diferentes formas pelas quais essa mentira foi repetida ao longo dos tempos? Veja que perceba que não basta lermos Gênesis 3:4, né? Para que você perceba como essa mentira é repetida ao longo dos tempos, é importante que você, além de ler o comentário da lição, você estude um pouco a crença adventista a respeito do pecado, né? A questão do pecado, né? E aí você estude sobre a questão da imortalidade e da mortalidade da alma. Nós cremos que somos mortais e que, para que sejamos imortais, precisamos do poder de Deus. A nossa imortalidade, em um dia que não ocorre agora, será condicional. Nós nunca tivemos uma imortalidade incondicional. Não sei se pude se compreender. Então, existem pessoas que ensinam que quando morremos, na verdade só o corpo morre. Existe uma entidade que faz parte isso não é o que a Igreja Adventista ensina, mas existe em grupos que ensinam que nós temos uma entidade espiritual, né, que quando morremos ela permanece viva, consciente, viva. Alguns que ela permanece viva, mas inconsciente, ou permanece consciente e viva. De qualquer forma, eles creem que nós temos um ser vivo dentro de nós, imaterial. Nós adventistas não cremos nisso. Nós cremos que nós somos um ser, né? E tudo isso nós vamos aos poucos buscar entender no decorrer da lição, no decorrer das lições, ok? No decorrer do trimestre. Uma das manifestações dessa mentira é vista na crença da imortalidade da alma, que foi a base de muitas religiões e filosofias antigas. No Egito Antigo, motivou as práticas de mumificação e arquitetura funerária, como se vê, por exemplo, nas pirâmides. Essa teoria também se tornou um dos principais pilares da filosofia grega. Por exemplo, em A República de Platão, Sócrates pergunta a Glauco: ainda não percebeste que nossa alma é imortal e que nunca pode perecer? Em Fédon, de Platão, Sócrates argumentou em tom semelhante, dizendo que a alma é imortal e imperecível, e nossas almas realmente existirão no Hades. Esses conceitos filosóficos moldaram grande parte da cultura ocidental e até mesmo o cristianismo pós-apostólico. Contudo, se originaram muito antes, já no Jardim do Éden, com o próprio Satanás. No cerne da tentação, Satanás assegurou a Eva: é certo que vocês não morrerão, colocando sua palavra acima da palavra de Deus. Como os seguintes versos podem ser usados para combater a mentira da imortalidade da alma? Salmo 115:17, João 5:28 e 29, Salmo 146, Mateus, 1 Coríntios. Bom, vamos começar por Gênesis 2, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Esse termo é um termo-chave que, se você quiser estudar, existem estudos na internet com a visão mais técnica a respeito disso. Existem excelentes livros, existem livros adventistas que falam muito bem sobre isso. E existe, por exemplo, livros não adventistas que são poucos, né, que falam disso, mas existem muitos teólogos que hoje já reconhecem que não existe uma base bíblica concreta para se utilizar qualquer verso do Antigo Testamento. Outros já consideram que, inclusive, não existe nenhuma base bíblica concreta para usar nenhum verso da Bíblia. Estou falando de autores não adventistas. Mesmo entre autores adventistas já é reconhecido que a imortalidade da alma ela não tem uma base bíblica. Alguns reconhecem que não tem base alguma, outros já reconhecem que não tem uma base sólida, tem uma base aparente, mas não tem uma base sólida. Mas um dos pontos é você entender exatamente o que é esse fôlego de vida.
E o homem se tornou um ser vivente. E aí, quando ele fala, o homem foi feito, o homem se tornou um ser vivente, é muito importante os detalhes das palavras. Quando Deus pega o homem, forma o homem, sopra nele o fôlego de vida, aí ele se torna um ser vivente, assim como os outros seres, um ser vivente. Ele não recebe, então no Gênesis, nós entendemos que ele não recebe um ser vivente, ele se torna um ser vivente. Então, corpo sem fôlego de vida não é um ser vivente. Fôlego de vida sem corpo não é um ser vivente. União dos dois, um ser vivente. Separação dos dois, não existe mais ser vivente. Ok? De forma bem resumida, eu sei que não é o suficiente, que isso vai ter que ser desenvolvido no decorrer dos estudos, e por isso nós vamos estudar os outros versos para começarmos a construir, e para você que já conhece, obviamente, né? Reforçar, assim como estou reforçando para mim, e para quem não conhece, para nós construirmos esse conhecimento. Então vamos lá, Salmo 115, 17. Salmo 115, 17. Ele diz o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Então, olha só, ele diz, os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Veja que isso aqui é uma espécie de pensamento paralelo. Ele fala assim que morrer é equivalente a descer ao silêncio. Ou seja, morte o pensamento bíblico é de que morte está relacionada a silêncio, ausência completa de vida. Então, os mortos não louvam ao Senhor. Então, obviamente, fica claro aqui que ele não está se referindo ao corpo. Porque quando uma pessoa morria, qualquer um percebia que o corpo estava ali, né, em silêncio, não falava nada. Então, todos sabiam que ao dizer que os mortos não louvam ao Senhor, ele está falando de uma outra realidade. Ou seja, ao contrário do que as outras culturas ensinavam, quando o corpo morre, o ser está morto. O ser completo está morto. Não existe uma entidade fora do corpo, não existe um espírito, não é? Alguns chamam de alma, alguns chamam de espírito, você vai ver uma série de pensamentos, mas o que a Bíblia está nos ensinando é que, ao contrário do que era ensinado por outros povos, o conceito bíblico é de que, se o corpo está morto, o ser está morto. Então, se eu vier a morrer, corpo, o ser por completo estará morto. Não apenas o corpo, mas o ser completo estará morto. Não existe uma entidade fora do corpo. O espírito não foi um ser colocado no corpo, como nós vimos. O espírito é o fôlego de vida. O fôlego de vida foi colocado no ser humano, tanto que nós temos o termo que é traduzido por espírito, que pode ter uma série de variantes de significado, né? Inclusive mente, raciocínio, né? Nesse sentido. Mas a ideia básica aqui de Salmos 115, 17 é: se o corpo está morto, o ser está morto. Silêncio. O silêncio não é em relação apenas ao corpo. Ele está dizendo, o ser está em silêncio. Não existe mais nada ali. E aí ele diz, mas nós quem? Os vivos bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Veja, e aí ele faz um contraste. Primeiro ele usa um paralelo aqui. Morte está relacionada a silêncio e vida está relacionada a bendizer o Senhor. Então, nós temos aqui o primeiro verso. Vamos agora para João 5, 28. João capítulo 5, verso 28. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão no futuro. Aí você fala assim, mas eu já ouvi essa pergunta, e assim, é bem coerente, né? Porque às vezes a forma como a pessoa ouvir, né? Então vamos pensar o seguinte, vamos ler aqui na outra versão, né?
Todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E aí a pessoa vai falar assim, mas se quando ele estiver lá no túmulo ele já vai ouvir, então quando nós estamos mortos, nós estamos semiconscientes? Não, não é isso que ele quer dizer. Ele está querendo que vão ouvir a voz porque vão ressuscitar, ok? Então ele fala, todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz porque vão ressuscitar. E sairão os que fizerem o bem, ressuscitarão para a vida eterna. Percebe? Então, por que eles vão ouvir? Eles primeiro vão ressuscitar. Então ele fala, ouvirão, ou seja, Deus vai ressuscitar as pessoas, e as pessoas depois de ressuscitadas é que vão ouvir a voz, ok? Então, antes de ressuscitar, elas não têm consciência de nada, né? A intenção aqui não é dizer que eles têm consciência, né? Parecem detalhes, mas assim, detalhes às vezes que não se dá muita atenção, mas é muito importante percebermos o porquê, né, que a linguagem foi colocada dessa forma. Então, eles vão ressuscitar para... Então, os que fizerem o bem para a vida, os que fizerem o mal para serem condenados, mas a nossa ênfase aqui é na questão da ressurreição. Eles vão ressuscitar e ressuscitando, eles ouvirão a voz de Deus. Então veja, entre a morte e a ressurreição não há consciência. Então a ideia da Bíblia, quando nós lemos Salmos, morte associada ao silêncio, vida relacionada à consciência. Aí nós vemos João dizendo que na ressurreição vão ouvir. Na ressurreição. Então a Bíblia associa o quê? Depois da morte, quando ouviremos novamente o Senhor? Na ressurreição. Salmo 146, verso 4. Salmo 146, verso 4. Olha só, eu acho que é importante ler o 3 também, tá? Não confie em príncipes, nem em filho de homem em que não há salvação. Olha como a nova versão internacional traduz, muito interessante. Não confie em príncipes meros mortais, nem em filho de homem. Não confie em príncipes meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Então veja, não há nenhuma margem aqui na leitura desses dois versos para dizer que quando o espírito dele se vai, que uma entidade consciente ela permanece viva, porque ele fala, acabam-se os seus planos. Então não há plano, ou seja, deixa de existir o ser. Todo plano que estava ali na mente deixa de existir. Ou seja, não existe nenhuma entidade consciente viva que sobreviva e que tenha planos após a morte. Não existe. Isso é o que o texto aqui... Veja que nós estamos construindo, é lógico, mas quanto mais nós lermos, mais nós vamos perceber isso. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Esse é um texto também que cada um usa para um lado, né, infelizmente, mas quando nós olhamos, nós percebemos que existem termos aqui muito importantes, muito interessantes. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno alma e corpo. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então veja que Mateus 10, 28, ele não está fazendo uma alusão a um ser vivo e material que existe fora do corpo. Ele está dizendo assim, olha, não temam os que podem te matar aqui, mas não tem poder sobre você. Ou seja, Deus tem poder para te fazer ressuscitar e viver novamente. Nós já lemos ali, né? Quando nós lemos João, por exemplo, nós vemos que Deus tem poder para ressuscitar. Então, ou seja, não tenha medo daquele que pode te matar apenas provisoriamente. Tenha medo daquele que pode te destruir permanentemente. Destruir tanto alma como corpo no inferno. Então ele fala assim, ó, tenha medo daquele que pode te destruir
para que você não viva nunca mais, para que você nunca mais volte à vida. E não daquele que tem medo de te matar provisoriamente e não tem poder nenhum sobre você a partir dali, porque a partir daquele momento é Deus que vai definir, de acordo com a nossa aceitação dele ou não, se vamos ressuscitar ou não. Então ele fala, destruir alma e corpo. Então ele fala, não existe a ideia, nesse caso aqui especificamente, nós já construímos a ideia de que não existe um ser imaterial que sobrevive, e aqui ele está deixando claro que, além de não existir, ainda que existisse, que não é o caso, a Bíblia não está dizendo que esse ser vai ficar vivo eternamente ou que ele vai ficar sofrendo eternamente. O ser vivo vai ser destruído. Não existe a ideia de um ser, de uma alma, como um ser fora do corpo. Não existe. Nós já lemos que não existe. Mas ainda que existisse, esse verso deixa claro que ela não permaneceria viva e sofrendo eternamente. Ou seja, então, ao mesmo tempo em que nós estamos minando a ideia de um ser espiritual, né? Um fantasma que sobreviva após a morte, nós estamos também minando com esse verso a ideia do tormento eterno, no sentido de que haverá um tormento que os seres ficarão sofrendo, seja em corpo, ou seja em espírito, eternamente, sem nunca ter fim. Então ele fala, quando ele fala ter medo daquele que pode destruir, ele pode fazer perecer, destruir. Então a Bíblia fala que Deus pode, e ele vai fazer isso em relação aos ímpios de forma perene, ele não vai levar nenhum tormento eterno. 1 Coríntios 15, 51 a 58. 1 Coríntios 15, 51 a 58. Nos diz o seguinte: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Então veja, não faria sentido Paulo dizer nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, se todos eles estivessem conscientes da sua situação, mesmo depois da morte. Num momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então, quando que os mortos ficarão incorruptíveis? Na ressurreição. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Veja, ressuscitarão incorruptíveis e os vivos transformados. Então, os que morreram, morreram corruptíveis. E os que estão vivos terão que ser transformados. Então, eles também são corruptíveis. E aí, quando ele fala, o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Deixe de ser corrupto. Deixa de ter um corpo corruptível. E ele fala, aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Ou seja, quando formos transformados, teremos uma incorruptibilidade no corpo e seremos imortais, mas para isso precisamos ser transformados. Ou seja, não há imortalidade incondicional no ser humano. E, portanto, não existe um ser imortal dentro de nós, um ser espiritual imortal sobrevivendo dentro de nós. Nós somos um ser e somos mortais. E para que nos tornemos imortais, precisamos ser transformados. Não existe nenhuma entidade imortal dentro de nós. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Então ele fala assim, só por ocasião da volta de Jesus Cristo, quando os mortos forem ressuscitados, incorruptíveis, e os vivos, né, nós estamos falando dos salvos aqui, ok? Quando os mortos, os salvos que foram mortos ressuscitarem incorruptíveis, e os vivos que forem salvos forem transformados, aí é que a morte foi destruída pela vitória. E aí ele fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se firmes, sejam dedicados à obra do Senhor, porque o trabalho de vocês não será inútil.
não será inútil. Ele está abordando o quê? Ah, não será inútil porque depois da morte vocês vão continuar vivos com Deus? Não. Vocês vão estar em espírito com Deus. Não será inútil por quê? Porque nós morreremos, alguns permanecerão vivos e serão transformados pela volta de Jesus, mas alguns de nós morreremos. Ainda assim, o nosso trabalho de forma nenhuma será inútil. Os mortos revivem e se tornam imortais, os vivos são transformados, e aí sim seremos imortais. Então, tenhamos essa esperança. A teoria satânica da imortalidade natural da alma tem persistido. Filmes, TV. Há uma fundação nos Estados Unidos que tenta criar uma tecnologia que nos permitirá entrar em contato com os mortos. Creem os cientistas ainda estão vivos existindo como PPMs, pessoas pós-materiais. Então, você veja aqui, existe inclusive uma falsa ciência se manifestando, né? E Satanás ele tem conhecimento suficiente para iludir o ser humano com falsa ciência. Então nós devemos tomar cuidado também com aquilo que vem para nós recheado com uma aparente ciência.